Ok, vamos aqui à nossa segunda parte da ilustração da Bárbara. A gente vai falar aqui sobre um pouquinho do estilo de pintura, que pode ser o estilo convencional ou o estilo cel shade. Nesse caso, a gente vai utilizar o estilo cel shade, que é o estilo um pouquinho mais recortado, tá? Que esse modelo aqui, ó, que a gente consegue perceber as áreas mais escuras, tá? Elas ficam bem mais escuras no caso, né? E tem essa diferença da área mais escura para a área mais clara. E os convencionais são estilo esfumaçado, estilo gradiente ou degradê, tá? Nesse caso vai ter bem menos de degradê e vai ter essa pegada mais de cel shade. A gente vai começar pelo trabalho com a tonalidade de pele, mas antes é bom verificar se ficou alguma parte ainda de lápis, tá? No desenho, de lápis carvão, lápis grafite, porque o lápis grafite acaba manchando com lápis de cor, tá? Depois de fazer isso, você vai trabalhar toda a pintura. No meu caso aqui, eu escolhi a parte de pele, começando pelos tons de pele, marcando primeiro o tom mais claro, tentando manter também a indicação de onde vai ter as áreas de brilho, que são as áreas de iluminação, tá? Então você vai ter os pontos um pouquinho mais escuros, né? Ou a tonalidade um pouquinho mais escura na área de sombra e um pouquinho mais claro na área de iluminação, além de fazer a mistura das tonalidades.
eu escolhi trabalhar para essa arte, esse sistema, para ver o resultado, né, que a gente conseguiria ter, o resultado final que a gente conseguiria obter aqui. Então eu trabalhei primeiro as partes de iluminação, agora as áreas de sombra, lembrando que é o estilo cel shade recortado, então eu vou botando os tons mais escuros aqui no desenho, meio que recortados de fato, para poder dar essas diferenças de tonalidade mais visíveis, tá? Então sempre que for marcar isso daí, faz nessa pegada, tá? Deixando as áreas de sombra com a tonalidade um pouquinho mais escura e mais recortada, tá? Tem que ficar mais visível esse recorte aqui do tom mais claro para o tom mais escuro. E assim repete o processo em toda a área da pele, dando os tons, né, para a área de sombra, deixando os tons mais escuros ou os tons recortados. Nessa aplicação da sombra aqui, ó, eu estou fazendo um efeito um pouquinho diferente. Na transição do claro para o escuro, eu estou dando um corte um pouquinho mais escuro, dando esse efeito com lápis aqui, um tom um pouquinho marrom avermelhado, para dar tipo um recorte. Aí na área de iluminação, a linha fica mais recortada, o recorte é mais visível. Entrando para a área de sombra, eu aplico um efeito meio gradiente, meio degradê, para o tom mais escuro ir esmaecendo, ir sumindo ou misturando com o tom da sombra. Isso dá um efeito bem legal também. Eu vejo muito isso em algumas artes digitais de cel shade, onde tem esse recorte, né, na mudança de um tom mais claro para um tom mais escuro. É um efeito que dá um resultado também muito bom. Então a gente vai ter no tom de pele essas três tonalidades para poder trabalhar. Teve o tom do salmão mais claro. Eu usei um segundo tom aqui de um salmão um pouquinho mais rosado, um pouquinho mais escuro. E por último esse tom meio marrom aqui para sombra. E esse é o processo que a gente acaba utilizando na confecção dessa arte como um todo. A aplicação das cores do cabelo aqui não é diferente do processo que a gente fez na pele, tá?
Só que o cabelo a gente tem que deixar a parte branca mais visível, que é a parte de brilho. Então eu escolhi deixar aqui o que seria o ponto mais alto do cabelo para dar o efeito do brilho mais visível, tá? Mas ainda assim você segue esse mesmo padrão, um tom mais claro. No caso, o meio tom aqui eu escolhi um tom mais laranja e vai ter o tom um pouquinho mais escuro. Mas repara que eu não recorto as partes brancas, a parte de iluminação, tá? Eu sempre tento manter ela aqui com branco realmente para dar esse efeito de brilho, tá? O cabelo você não vai replicar ele todo com tom cinza. Você vai pegar mais os fios que estão ao lado esquerdo para poder dar a sensação de sombra no efeito aqui do cabelo. Dá a sensação que são as linhas, né, que estão mais por dentro do cabelo, para dar a sensação de volume para ele também. A gente acaba meio que repetindo o processo, né? Em toda a ilustração acaba sendo uma pegada como essa. A iluminação está na direita superior, a sombra na esquerda inferior. Você vai ter que ter o tom de base, o primeiro tom. Depois de aplicar o primeiro tom, os dois tons mais escuros, para dar os efeitos de sombra. O que eu tento fazer também para não borrar o desenho é trabalhar junto das linhas primeiro, a pintura mais seguindo ao redor da linha, deixo o lápis levemente mais deitado para me dar um traço um pouquinho esfumaçado também, e com isso fica mais fácil de eu trabalhar. Depois de aplicar essa tonalidade de base, segue o padrão que a gente veio fazendo com o segundo tom para poder dar o efeito de sombra. Como eu estou dizendo, acaba meio que sendo uma repetição. No caso aqui, além de fazer a base da capa, eu estou vindo para outras áreas aqui para aplicar a cor de base, mas sempre nesse padrão. A base primeiro, depois um tom um pouquinho mais escuro, depois o último tom de sombra. Sempre tente deixar marcada as áreas de iluminação, tá? Isso aí é importante para o seu desenho ter uma tonalidade que fique adequada. Se você manter o desenho como um todo chapado, o resultado já não fica tão legal.
Como eu falei que a gente acaba meio que repetindo um processo, vocês vão perceber aqui que está o mesmo padrão da pele. Tá? Eu estou deixando o segundo tom aqui, fazendo o recorte, dando a pintura mais cel shade, que é a pintura um pouquinho mais dura. Sendo que para a área de iluminação, ou para a área de sombra, perdão, que seria o extremo à esquerda do desenho, eu estou aplicando um leve gradiente. Não estou mantendo a mesma tonalidade na sombra como um todo. Tá? Sempre junto da linha aqui, junto da transição da sombra, eu deixo o tom um pouquinho mais escuro. E para a extrema esquerda, eu deixo ele levemente mais claro. E aí esse processo eu venho repetindo no desenho como um todo, para manter uma unidade visual nas cores. Veja que as cores que eu trabalho também são sempre cores mais próximas, apesar da tonalidade um pouquinho mais escura. Eu não uso tonalidades que sejam muito diferentes uma da outra. Você vê que para o vermelho eu usei um tom mais magenta para a sombra. Aqui para o tom laranja eu estou usando um vermelho, um vermelho terra, um vermelho levemente, um vermelho não, perdão, um marrom levemente avermelhado, tá? Para poder ter a tonalidade mais escura, mas não ficar tão diferente, não ficar radicalmente diferente um tom do outro. E aí na pintura da região de sombra eu vou mantendo esse padrão da área um pouquinho mais escura aqui e na extrema esquerda levemente mais claro. Para as áreas metálicas, eu estou mantendo um sistema de pintura muito semelhante. Tá? Fazendo a pintura com leve gradiente, mas a gente vai ter aí as partes de recorte, tá? Para poder dar o efeito de sombra ou o efeito de volume na ilustração. Técnicas para pintar em lápis de cor existem diversas. Eu tenho pintado muito também do tom mais escuro para o tom mais claro, que dão alguns efeitos que ficam bem diferentes. Mas para trabalhar em um esquema desse, você precisa ter uma noção melhor
de luz e sombra, ou uma boa noção realmente de como fazer a luz e sombra, para você poder trabalhar os tons mais escuros, depois o meio tom e por último os tons de brilho e de iluminação. É um pouquinho mais complicado de trabalhar, mas também dá um resultado muito positivo. Esse sistema do mais claro para o mais escuro eu acho um pouquinho mais fácil de se fazer, tá? Então aqui a gente vai dando as áreas de recorte para dar os efeitos de brilho também, ou os efeitos de textura do metal. Como o desenho cel shade, a arte como um todo aqui, eu trabalho só em 3 tons, tá? Isso é uma característica específica do mangá cel shade. Você pode ter até 5 tons também, em alguns outros casos mais tons do que isso, mas sempre com um recorte mais duro no desenho. Você praticamente não utiliza gradiente. O desenho todo ele tem esse recorte realmente mais duro. Tá? Depois de pintar ali o metal, a gente vem para fazer aqui no cabo o mesmo efeito das áreas de sombra. E depois a gente aplicar aqui os detalhes do que tiver faltando ou as áreas que ficaram faltando pintar também.
Para os detalhes finais não é muito diferente, tá? O que for metálico a gente vai deixando algum desses efeitos brancos também, ou áreas brancas, para dar uma ideia da iluminação, do reflexo, né, que a gente tem. Sendo que aí na parte de cima a gente vai dar o segundo tom, como a gente fez lá em cima no machado, como a gente fez aqui no bracelete também, tá? E aplicar um leve gradiente aqui para dar um efeito da sombra na parte de baixo da lâmina também. Nas etapas finais, tenha atenção com os detalhes, tá? Porque muitas vezes a gente se empolga porque está perto de terminar e acaba deixando passar alguns detalhes. Então, para que isso não aconteça, tenha um pouquinho de paciência e atenção nesses momentos para você aproveitar a arte da melhor forma possível, tá? Faz os acabamentos com calma para poder observar isso, não vai ficar faltando nada e você ter um resultado melhor na sua pintura. Bem, se você assistiu até aqui, não deixe de dar aí o seu legal, de compartilhar o nosso vídeo também, de comentar, que isso aí no caso é importante para o algoritmo aqui do YouTube, que ele torna o vídeo mais visível e dá condição também da gente poder fazer mais coisas, tá? O sistema de filmagem aqui foi diferente, então acabou perdendo os focos assim em algumas partes,
mas eu acredito que não tenha sido nada extremo para prejudicar a experiência do processo, tá? Todo o trabalho foi feito em um total de 5 horas e meia aproximadamente, e a gente aí fez o efeito speed art somente narrando alguns pontos para ficar melhor, tá? Já está nas etapas finais aqui, mas para aqueles que assistiram e vieram até aqui, deixa um comentário aí o que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no nosso canal, qual tipo de conteúdo direcionado para desenho, somente processos, dicas de desenho também, vídeo aulas, que eu comecei o canal, na verdade, fazendo vídeo aulas, mas aí vim modificando ao passar do tempo, mediante o público que foi aparecendo, eu fui fazendo alguns testes diferentes para poder ver aí o que o pessoal vai gostando. Então, dentro disso, marca aí, comenta aí o que você acha interessante. Novamente, não deixe de dar o seu joinha aí, de deixar o seu comentário, de compartilhar com alguém que você sabe que gosta de desenhar nessa técnica de desenho tradicional. E pratique os seus desenhos, porque desenho é prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Encerrando aí a nossa parte 2, tem esses últimos minutos aí. Vamos ficando por aqui e convidando você a desenhar e a se inscrever também no nosso canal. Até a próxima e segue o finalzinho do vídeo.